Sim, pessoal. Então, dando continuidade à nossa aula, agora nesse formato EAD, eu queria falar para vocês a respeito da continuidade dos nossos cálculos, que são estatísticos para tratamento de dados, pensando nos resultados obtidos no laboratório. Então, na aula que tivemos em sala, fizemos esses cálculos com algarismos significativos. E eu passei vários exemplos para vocês, e inclusive tem também na lista de exercício mais alguns complementos. Então, aqui, a situação dos algarismos significativos, só para recapitular, né, a última aula, seria a seguinte: se for soma ou subtração, nós devemos manter somente o número mínimo de algarismos decimais. Então, fica conservado no resultado final o menor número de algarismos significativos do decimal do menor número que estiver sendo utilizado na operação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 2,2 mais 0,1145 gramas. O menor número de algarismos decimais é 1, então só tem uma casa decimal aqui nesse valor, portanto, esses outros valores decimais aqui, na segunda, terceira ou quarta casa decimal, não são considerados no nosso resultado final. Então, o resultado fica 2,3, que seria então 2,2 mais 0,1, ok? Na multiplicação, vale o número total de algarismos significativos do menor resultado, do menor fator. Então, aqui o número total de algarismos significativos é 4. Aqui o número total de algarismos significativos é 5. Na multiplicação, 25 vezes 0, 10.000, o resultado fica 2,500. E, portanto, o resultado final também tem 4 algarismos significativos, como era o menor aqui, que tinha 4 algarismos significativos. No caso da multiplicação e da divisão, não importa o número de decimais, mas sim o número de algarismos totais. Aqui, fazendo uma operação matemática, então eu tenho 24,95 vezes 0,1000 dividido por 25,05. Então, as operações aqui são todas multiplicação e divisão. Então, vale a menor quantidade de algarismos significativos. Vai ser 4, porque aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4 e aqui também eu tenho 4. Então, o resultado vai ser mantido com 4 casas decimais. Porém, esse aqui é um caso que tem uma exceção. Como a nossa incerteza aqui é uma incerteza de balança, de pipeta, e a incerteza vai estar na quarta casa decimal, que é esse valor aqui, ó, eu posso omitir esse último zero, tá? Se eu tiver, então, multiplicações com números exatos, então, 6 bolas, 6 ovos, 6 canetas, 2 canetas vezes o peso de uma caneta, aqui eu não corto os algarismos por conta desse número inteiro. Então, 6 vezes 3,375 ainda deve ser expresso com 4 algarismos significativos aqui da massa, que aqui tem 4 algarismos, né? Então, se mantém 4 algarismos. Eu não corto para ficar um número inteiro, porque o número inteiro não representa algarismos significativos, tá bom? E aí, na nossa apostila, vocês têm aqui vários cálculos que fazem parte da estatística descritiva, para a gente depois chegar, então, nos testes estatísticos que vão ser utilizados nos tratamentos de dados. Aqui, só para lembrar, né, como é que se calcula, então, a média. Então, a média aritmética seria a somatória de todos os x dividido por n. O desvio seria a diferença de x menos x barra, x médio.
O desvio padrão seria a somatória do x menos x médio elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Coeficiente de variação, a estimativa do desvio padrão, que é o S, dividido pela média vezes 100. E assim por diante, tá? Aí, na outra apostila que vocês têm também para trabalho, aí dessa parte estatística, nós temos um review aqui sobre os diferentes tipos de erros. Isso também eu já tratei em sala de aula, mas vale a pena dar uma relembrada. Então, os erros que podem estar embutidos em uma medida, em uma medição, são de dois tipos principais. Excluindo os erros grosseiros, né, que são erros, então, que devem, é claro, ser eliminados de fato, totalmente, né? Os erros que podem ser incluídos em uma medição, eles são determinados e indeterminados. Então, os dados experimentais, para que se obtenha o resultado final analítico, eu preciso conhecer esses erros. Um erro sistemático ou determinado, ele vai afetar aquela minha medida do valor verdadeiro, vai afetar a exatidão, portanto. E um erro aleatório ou indeterminado, ele vai causar um desvio entre os pontos e, portanto, vai afetar a minha precisão. Os erros, eles podem ser avaliados pela diferença que vai ter entre cada medida menos o valor verdadeiro. Esse é o erro absoluto. Porém, se trabalhado só no erro absoluto, a gente fica um pouco sem saber quanto que isso representa no montante total, porque isso é dependente de uma ordem de grandeza. Então, os erros absolutos, eles são transformados em erros relativos para expressar a exatidão. A exatidão dos resultados de uma medida vai estar relacionada com o erro, então, absoluto, ou seja, vai ser a medida de quanto aquele valor vai se desviar do valor verdadeiro. A exatidão dos resultados vai ser a medida relacionada com o quanto aquele valor medido vai ser diferente do valor verdadeiro ou mais provável. E quem vai afastar a medida do valor verdadeiro é justamente o erro. Aí o erro absoluto vai ser essa diferença entre o valor que foi medido e o valor verdadeiro. Mas é muito mais prático trabalhar com o erro relativo do que com o erro absoluto. Então, a gente pega essa diferença do valor medido menos o valor verdadeiro, divide pelo valor verdadeiro e multiplica por 100. E aí temos um erro agora em porcentagem e fica mais fácil comparar vários erros de diferentes medidas, mesmo com ordens de grandezas diferentes, porque o resultado vai ser em porcentagem. A precisão, ela tem o conceito de repetibilidade ou repetitividade e reprodutibilidade. Então, repetitivo vai ser aquela medida que, nas mesmas condições, repetidas várias vezes, vai apresentar, então, um baixo desvio. Vai ser uma medida precisa quando houver um baixo desvio, uma pequena diferença, um pequeno desvio entre as nossas medidas. Reprodutibilidade vai ser quando eu conseguir ter também valores de alta precisão, porém com variáveis maiores, por exemplo, medidas feitas em dias diferentes, com analistas diferentes, laboratórios diferentes e assim por diante. A precisão dos resultados vai estar relacionada, portanto, com a concordância entre muitas medidas realizadas ou diferentes medidas realizadas. Quanto mais próximos estiverem os valores medidos um entre o outro, né, maior vai ser a precisão.
E o contrário também se aplica. Então, é claro que quanto mais diferente forem os valores medidos, maior a dispersão dos números e, portanto, menor a precisão, tá? Um método pode ser exato e preciso, como esse caso aqui, então a exatidão está acertando o valor verdadeiro, que está sendo representado por esse traço preto, e todas as medidas realizadas aqui, no caso, 4 medidas, estão próximas umas das outras, e na média o valor está muito próximo ao valor verdadeiro. A medida pode ser inexata e precisa, então continua havendo uma pequena dispersão entre os 4 números medidos, porém eles estão bastante afastados do valor verdadeiro, que é aqui no centro. E o método, então, é preciso, mas não acerta o valor verdadeiro, não é exato. Ou as medidas podem ser, ao mesmo tempo, inexatas, porque estão distantes do valor verdadeiro, e também sem precisão, imprecisas, né? Porque tem uma alta dispersão de valores aqui entre as medidas realizadas, ok? Aqui um outro exemplo, só que agora numérico. Então, aqui no exemplo A, eu tenho um método exato, o valor verdadeiro é 49,1. Na média, aqui, os meus valores estão concentrados ao redor do 49,1. Porém, foram feitas 4 medidas e há uma grande dispersão entre as medidas realizadas. No método B, eu tenho um método, no exemplo B, um método que é inexato, porque está longe do 49,1, porém, as 4 medidas realizadas estão muito próximas umas das outras e, portanto, há uma boa precisão. Bom, esse pedacinho dos algarismos significativos a gente já viu, já trabalhou em sala, já fez exercícios em sala, então fica aqui para que vocês possam acompanhar novamente com uma revisão e ainda tirar algumas outras dúvidas que possam existir com vários exemplos que são colocados na apostila. Então, tem muitos exemplos, explicações aqui que servem então para a leitura de vocês. Tá? Desde números de algarismos presentes até operações, como que elas devem ser realizadas. Questão de notação científica também, coisas que eu já fiz em sala com vocês. Operações matemáticas de soma, de subtração, de multiplicação, então tudo isso já foi visto. E aí a gente pode passar agora para alguns exemplos dos erros, né, que podem aparecer, erros sistemáticos determinados, que também foi assunto já discutido em sala de aula. E, por último, a gente começa então agora na parte da estatística propriamente dita e começa a falar dos cálculos da estatística descritiva. O primeiro aspecto que deve ser levado em consideração é que, se os nossos erros são só indeterminados e, portanto, aleatórios, eles são descritos por uma estatística que vai obedecer uma equação de normalidade. A equação da normalidade é essa daqui, é uma equação de Gauss para obter uma distribuição gaussiana e ela é representada por esse morrinho aqui, centrado ao redor de uma média. Isso daqui significa, na prática, a equação parece ser bastante complicada, né? Mas a gente não resolve essa equação de fato, só em modelos estatísticos. Mas o que a gente precisa saber é que se todas as medidas realizadas tiverem somente erros aleatórios, o que vai acontecer é que vai existir a mesma probabilidade desses erros serem pequenos
quer dizer, deles distanciarem em relação à média, dando valores pequenos, ou se deles se distanciarem da média, dando valores muito maiores do que a média. Então, muito pequenos, muito maiores que a média, tem a mesma chance de acontecer, mas a maioria dos nossos valores medidos vai se concentrar ao redor da média. Então, é isso que essa curva mostra para a gente. Essa média que é colocada aqui, que é uma letrinha grega, é a média da população. Então, ela não é a média dos valores que são obtidos em laboratório, porque em laboratório a gente calcula a média aritmética, que é aquele x-bar que nós já vimos. Essa média, então, é da população. No laboratório, a gente nunca tem uma população para medir, a gente tem uma amostra. E aquele x-barra é a média da amostra. Mas a gente tem cálculos para verificar, né, o quanto que essa média da população vai se afastar da média da amostra. E valores de sigma que eu posso aceitar. Quem que é sigma? Sigma é o desvio padrão, só que agora também é o desvio padrão da população. No laboratório, a gente mede a estimativa do desvio padrão, que é o S. A gente já tem valores feitos para isso, inclusive desde o primeiro semestre a gente calcula lá a precisão de balanças, de analistas fazendo estimativas de desvio padrão. Mas na curva gaussiana a gente fala de sigma porque é da população. Esse sigma, então, ele vai fazer cortes nessa curva gaussiana para a gente aceitar ou rejeitar alguns valores. Aqui vai estar no centro, próximo à média. Se eu quiser a média mais sigma, então somente mais um desvio padrão, eu vou cortar então toda essa série de resultados que forem menores do que esses valores, eu não vou considerar. Se eu quiser menos, então mais ou menos sigma, né? Então para mais ou para menos, eu vou estar então incluindo nos meus cálculos só os resultados que forem mais próximos a essa média. Se eu aceitar até um desvio de 2 sigmas, então 2 vezes o sigma para mais ou para menos, eu vou estar aceitando quase a curva inteira e descartando somente esse pequeno pedacinho aqui. E se eu pegar 3 sigma, eu vou pegar praticamente a curva inteira, incluindo valores que são, então, bem menores do que a média ou bem maiores do que a média, tá? Isso vai ser aplicado nas tabelas e nos cálculos estatísticos que a gente for trabalhando. E aqui tem uma revisão, então, de todos os cálculos de novo. Então, o x-barra, que é a média da amostra, a média da população, que é uma média, na verdade, teórica, porque a gente não tem a população inteira para medir no laboratório, a estimativa do desvio padrão, que é o S, o sigma, que é um desvio da população, o coeficiente, o desvio padrão relativo, o coeficiente de variação, e de novo, colocando aqui a equação de Gauss, então ela vai depender da média da população e do desvio, então, da população. Eu, quando quero saber aqui como que ocorre essa curva, quer dizer, como que ela pode ser traçada, se eu tiver uma série de resultados, então aqui eu tenho 50 resultados que foram feitos de medidas de volumes aqui, ó. E aí eu coloquei faixas para esses volumes com intervalos fixos e vi a frequência de leitura desses mesmos volumes para construir esse gráfico de barras que está aqui embaixo e que quando eu faço, então, a modelagem desse gráfico de barras, eu vou ter a distribuição gaussiana por cima.
Então, o histograma, que é esse gráfico de barras aqui, que mede a frequência de aparecimento de cada faixa de resultados, dividindo o número de resultados em intervalos fixos aqui, né? É o que dá origem a essa curva gaussiana. No Excel, a gente consegue traçar o histograma de uma série de valores medidos e, portanto, a gente consegue obter, então, a distribuição gaussiana. Para que serve a distribuição gaussiana? Para a gente ver se o comportamento é justamente esse, que os valores vão estar mais concentrados aqui ao redor da média, que é o topo desse pico, e poucos valores vão ser muito maiores do que a média ou muito menores do que a média. Se existir um erro determinado, então um erro que levou os resultados para uma diferença em relação ao valor verdadeiro, a gente vê o quê? Vê uma curva deslocada. Então, esse máximo aqui, na verdade, ele fica assimétrico, ele fica deslocado desse centro. Então, a curva gaussiana deve ser respeitada para a gente conseguir trabalhar com todas as outras partes da estatística, porque se não for só erro aleatório que acontece, na minha medida, eu preciso primeiro eliminar o erro determinado para voltar a ter esse comportamento aqui gaussiano, com a média no centro, ok? Bom, isso eu já expliquei sobre o sigma, né? Mas agora colocando valores. Então, se eu aceitar um sigma só desse intervalo da curva, a média mais um sigma, eu estou aceitando 68% de probabilidade de que eu vou pegar, então, valores que estão nesse intervalo. Se eu aceitar 2 sigmas, eu vou considerar 95% dos resultados inclusos no meu valor final. E é geralmente o valor que a gente trabalha mais. 95% de confiança eu vou ter de que o meu valor medido está exatamente dentro dessa curva aqui. E só vai ser descartado esse pequeno rabinho aqui dos dois lados da minha curva. Agora, se eu pegar 3 sigmas, significa que eu vou incluir a 99,7% de todos os resultados. Então, vai estar sendo descartado uma quantidade praticamente desprezível do que for possível dentro de um universo estatístico de valores para serem obtidos naquela medida, ok? E com isso, a gente consegue calcular o que é chamado de intervalo de confiança da média. Então, com base nos conceitos dessa distribuição gaussiana, desse gráfico que a gente acabou de ver, a gente pode estabelecer um intervalo de faixas ao redor da média, que seria a média determinada experimentalmente, no qual se espera que a média da população, que é aquela que a gente não consegue medir, que é teórica, né, esteja contida. Então, na verdade, com o valor da média experimental, que é a média do laboratório, a gente consegue estimar e calcular aonde essa média da população vai estar, tá? Ao redor de qual valor ela vai estar na população total, mesmo que ela não seja medida. E isso vai ser feito com certo grau de probabilidade. E a gente escolhe, então, pela curva lá, a gente viu que eu posso escolher 3 níveis: 99, 95 ou 68% de probabilidade. A gente geralmente trabalha com 95 e nas nossas tabelas, em geral, é sempre 95 o valor escolhido. Poderia ser 90, poderia ser um outro valor, mas em geral é 95. Então, essa faixa que vai ser possível de ser calculada é chamada de intervalo de confiança para a média, e ela vai ser, então, justamente a média da população
igual mais ou menos a média aritmética, né? A média experimental, que é o x barra, mais ou menos um valor t vezes o desvio padrão dividido por raiz de n. N é o número total de medidas realizadas. S é o desvio padrão, lá aquela estimativa do desvio padrão, que a gente já viu que tem um cálculo para isso. E T é um valor tabelado, que é chamado de T-student, que garante, então, essa faixa aqui para nossa média estar em uma curva gaussiana daquele tipo que a gente acabou de ver. O nível de confiança vai ter uma certa probabilidade e a gente já viu que então vai ser aceito mais ou menos 95%. Aqui tem uma história sobre o T-student, na verdade é um parâmetro que foi elaborado por um pesquisador, né, que está aqui. Isso acontece desde 1908 para fazer análises estatísticas. E essa é uma tabela de T-student. Então, vocês vão ter que aprender a trabalhar com tabelas desse tipo. Essas tabelas, elas têm aqui, ó, o grau de liberdade e as porcentagens de probabilidade que eu quero aceitar. Eu falei para vocês que a gente vai estar trabalhando praticamente 100% do tempo com 95. Então, 95, essa coluna aqui é onde a gente vai ter que buscar os nossos valores de T, a não ser que o exercício, que o caso específico peça outra probabilidade. 99, 99,9, 90, 80, que seria então aquelas faixas da curva gaussiana que eu vou estar descartando. 95 já é um bom valor, aonde eu vou descartar somente 2,5 para baixo ou para cima e é muito aceitável. Ok? E o grau de liberdade? O grau de liberdade, na verdade, para o teste de T, vai ser igual a N, que é o número total, menos 1, porque como a gente está trabalhando com uma amostra, a gente perde 1 grau de liberdade nesse comparativo. Então, se eu tiver feito 6 replicadas, 6 medidas, tiver então 6 amostras, o grau de liberdade para essa tabela vai ser 5. E eu vou aqui, né, no 5, encontrar o valor de T de 95% de confiança, que é 2,57. Então, vamos ver um exemplo aqui de como fazer isso. O enunciado do exercício, ele não está aqui, mas vocês estão vendo já a escolha, né, do valor de T aqui. E depois eu mostro para vocês, então, esse exercício aí. Esse daqui é esse aqui, ó, que tá aqui, tá? E depois tem outros exemplos. Mas, então, para N igual a 4, com 95% de nível de confiança, o T vai ser 3,18. Então, tá aqui, ó. N igual a 4 significa 3 graus de liberdade. Então, o valor com 95% de intervalo de confiança vai ser 3,18. Aí eu coloco na minha fórmula aqui o valor de T que eu encontrei. No exercício vai ser fornecida a média, ou vocês calculam a média, o desvio, e aí é possível então encontrar o intervalo para a média da população. A média da população, nesse caso aqui, vai estar entre 31,40 mais 0,17, que vai dar 31,57, ou 31,40 menos 0,17. Então, seria a faixa onde a média da população vai se encontrar. De 31,40 menos 0,17 até 31,40 mais 0,17% massa-volume nesse caso, ok? Aqui
A gente consegue também fazer um teste T, usando essa mesma tabela de T, mas para comparar duas médias, para saber se elas fazem parte de uma mesma população. Então, aqui, ó, 2 barris de vinho foram analisados quanto ao seu teor de álcool para se determinar se eles eram provenientes de fontes distintas. Com base em 6 análises, o teor médio do primeiro barril foi estabelecido como 12,61% de etanol. 4 análises do segundo barril forneceram uma média de 12,53% de álcool. As 10 análises geraram um desvio padrão combinado, que é um S combinado, de 0,070%. Os dados indicam uma diferença entre os vinhos. Aqui, o que eu quero? Eu quero saber se, a hora que eu calcular o intervalo de confiança para aquela média total da população inteira, esses dois valores que foram obtidos por medidas diferentes fazem parte daquela média total ou não. Então, eu estou comparando aqui esses dois valores. Como que fica? Bom, o T, que eu calcular, vai ter que ser menor do que o T da tabela para eu aceitar a hipótese de que, na verdade, esses dois valores fazem parte da mesma média populacional, ok? E aí tá aqui o cálculo. O T calculado foi 1,77, é menor que 2,31, que é o valor da tabela, e, portanto, não há diferença entre essas duas médias, elas estão no mesmo intervalo. Aqui tem como a gente acha o valor tabelado de 2,31, então o grau de liberdade vai ser 8, porque tinha sido feito 9 determinações no total, e 95% de novo. Então, o valor aqui deu 2,31 para o T da tabela. Aqui tem um destaque, né, para o S combinado. E aí tem outro exemplo para comparação de dois métodos. E outro T que eu vou achar, tá? Então, vamos voltar um pouquinho agora para os exercícios, né? E vamos aplicar tudo isso aqui na prática, então, tá? Então, aqui, ó, o exercício 19. Eu quero estabelecer um nível de confiança com 95% de confiança para os seguintes dados. Então, eu tenho valores aqui, ó, 35,47, 35,49, 35,42, 35,46. Isso é o exercício 19A. O que eu preciso fazer com esses números para atender o que o exercício pede? Então, o limite de confiança vai ser justamente encontrar esse intervalo aqui. Então, esse intervalo aqui, ó. Isso é o limite de confiança, ou intervalo de confiança. Então, para encontrar isso aqui, eu preciso da média e preciso do desvio padrão. O N, que é o número de medidas aqui, é 1, 2, 3... Opa, não era esse aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, N aqui é 4. Significa que lá na minha tabela, o grau de liberdade vai ser 3, porque é 4 menos 1. A média, eu vou calcular. Então, a média vai ser a somatória de todos os valores dividido por 4. E o desvio padrão, eu também vou calcular. Então, aqui na própria apostila ou na outra apostila de aula de vocês, tem o cálculo para a média e o cálculo para o desvio. O desvio está aqui, tem que ser aplicada essa fórmula. Cada medida menos a média elevado ao quadrado, mais a próxima medida menos a média elevado ao quadrado, mais a próxima medida menos a média elevado ao quadrado, e assim por diante. Divide por n menos 1,
e tira a raiz para ter o S. Se vocês se lembram, a gente consegue fazer esse cálculo de S pela calculadora, colocando no modo estatístico e pedindo então para que ele faça para a gente o cálculo do sigma n-1 na calculadora. Isso é rápido. Se vocês não lembram, peguem a própria capinha da calculadora. Em geral tem exatamente o passo a passo de como fazer isso. Mas eu posso, se vocês precisarem, eu posso fazer também uma demonstração de como se faz isso na calculadora num próximo vídeo para vocês, tá? Então, eu vou calcular o S daqueles valores e vou calcular a média, somo tudo, divido por N. E aí, vai ficar faltando somente encontrar o T. Então, eu estou aqui com essa relação aqui matemática, né? Para achar o intervalo de confiança, eu preciso do x-barra, que eu calculo somando todos e dividindo por 4. E preciso do S, que vai ser a estimativa do desvio padrão. O T eu vou encontrar na tabela. Então, o T está aqui na tabela. N é igual a 4, então eu tenho 3 graus de liberdade. Vou até o 95 e vejo que o valor é 3,18. Então, o T que eu preciso multiplicar é 3,18. Eu vou, então, substituir, né? Calculei o x-barra, peguei o T da tabela que é 3,18, calculei o desvio padrão. Aqui é 4, porque o número de medidas era 4, então N é igual a 4. E aí eu consigo calcular, então, o intervalo de confiança aqui. Eu vou fazer e volto aqui para mostrar para vocês, então, tá bom? Então, pessoal, vamos fazer aqui o exercício 19A da lista, que é para estabelecer o intervalo de confiança. Então, aqui eu tenho os valores que estão no exercício. Então, as medidas foram 35,47, 35,49, 35,42, 35,46. Para fazer o intervalo de confiança, que é esse limite aqui, ó. Então, essa fórmula descreve o intervalo de confiança. Eu preciso da média, preciso do valor de T da tabela, preciso da estimativa do desvio padrão e do N, que é o número de medidas. Então, nesse exercício, N é igual a 4, que foram as medidas realizadas. A média eu vou calcular pela equaçãozinha, então vou somar todos os valores, dividir por N. E o desvio padrão, então eu vou calcular pelo S, que vai ser cada medida menos a média elevado ao quadrado dividido por N menos 1. Na tabela, eu fui lá na apostila, então, e busquei na coluna o grau de liberdade, que é igual a N-1. Então, o grau de liberdade é 3. E na coluna lá de 95% de confiança, o valor da tabela é 3,18. Vou substituir esse T aqui pelo T da tabela. Então, a média, nesse caso, somando tudo e dividindo por 4, deu 35,46. O desvio, como é que vai ficar? Então, vamos lá. Vai ser 35,47. Então, se eu fosse começar, eu não vou colocar tudo aqui, mas se eu fosse fazer aqui o S, sem usar a calculadora, né? Então, ia ficar aqui, ó, raiz de quais valores? Cada x que eu medi, 35,47 menos, quanto que deu a média? 35,46. Aí, isso daqui eu faço, então, elevado ao quadrado, né?
Aí, somo com a próxima... Então, deixa eu colocar aqui... A próxima subtração. Então, seria o próximo valor que eu tenho lá. 35,49, que é o próximo x, né? Menos a média, então 35,46 e também elevo ao quadrado. Daí mais a próxima subtração, 35,42 menos 35,46 elevado ao quadrado, mais 35,46 menos 35,46, que é a média, elevado ao quadrado. Então, essa seria a somatória que está aqui em cima, tá vendo? Então, a somatória de cada diferença. Aí, isso daqui ainda eu tenho que dividir por n menos 1. Então, 4 menos 1. Então, seria a raiz de tudo isso daqui. O resultado, se vocês fizerem a conta, vai dar aí... Bom, lembrando que a raiz fica por último, tá? Então, aqui tem que colocar um outro parênteses, tá? E aí, então, fazendo tudo isso, vai dar 0,029, tá? Se quiser fazer pela calculadora, então a calculadora científica calcula o desvio padrão, n-1, e vocês já podem usar direto aqui na fórmula. Então, eu já tenho todos os valores aqui. Então, o intervalo meu de confiança vai ser igual a 35,46, que é a média, mais ou menos 3,18, que é o valor da tabela para T, vezes aqui, né, o 0,029 dividido por raiz de 4 é 2, e deu aqui o valor, ó. Então, o intervalo é 35,46, mais ou menos. Resolvendo esse pedacinho, vai dar 0,046. Cortei o 6, então ficou 5. E aí, deu aqui 35,46, mais ou menos 0,05. Esse daqui é o resultado final do intervalo. E aí, significa na prática que os meus valores de médias vão estar, então, que na minha população, o intervalo de confiança vai ser entre 35 e 41, que é o 35,46, menos o 0,05, e 35,51, que é o 35,41, mais 0,05. Então, o intervalo é esse daqui, ok? E é assim que a gente encontra o intervalo de confiança. Os outros exercícios que estão aqui na lista, então, são para fazer da mesma forma. Então, aqui tem o 19b, para fazer dessa mesma forma. Aí, aqui também é para fazer outros comparativos. Teste F, teste Q, eu explico na próxima aula. Aqui, então, eu vou fazer um gráfico de controle. Aqui tem outros exercícios de algarismos significativos. Deixa eu ver se tem mais algum. Bom, na lista de exercícios que é então para avaliação integradora, vocês têm outros exercícios também de algarismos significativos. Tá certo? Então, outros cálculos de média, de desvio, seriam dessa mesma forma. Tá? Então, na próxima aula, a gente
continua falando agora sobre outros testes, como o teste Q e o teste F. Tá aqui na apostila, né? Tem exemplos também para vocês, tá bom? Então, boa tarde para vocês, estudem e até a próxima aula.